Muito bem, guerreiros e guerreiras, futuros policiais. O tema da aula de hoje é ferramentas e aplicativos de correios eletrônicos. Esse é um assunto muito importante e que sempre é cobrado aí nos concursos das carreiras policiais e em demais concursos, porque é um assunto relevante do dia a dia. A gente precisa aí fazer essa troca de informações, envio de mensagens, então faz parte ali do cotidiano do policial, correto? Então, preste atenção, esse é um assunto aí que vai, com certeza, ser cobrado na sua prova. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vocês sabem que eu gosto de começar já com uma questão, justamente para vocês entenderem como que isso pode ser cobrado na sua prova, correto? E lembrando, as questões são todas retiradas de concursos das carreiras policiais. Então, vamos lá. Questão de prova. O que é um correio eletrônico? Eu coloquei aqui, entre parênteses, e-mail, que é justamente para você já ir fazendo essa associação, que o correio eletrônico nada mais é do que o e-mail, correto? Então, o que é o correio eletrônico? Letra A. Um serviço que permite o envio e o recebimento de mensagens de texto e arquivos pela internet. Letra B. Um sistema que permite a troca de mensagens apenas entre dispositivos móveis. Letra C. Um protocolo de rede que conecta diferentes computadores na mesma rede local. E letra D. Um software específico para enviar cartas físicas. Então, vamos agora aqui para o conteúdo teórico para você ter esse conhecimento do que é o correio eletrônico, correto? Depois a gente volta na questão para resolver. Então, o correio eletrônico, ou o e-mail, que é a abreviação de Electronic Mail, é uma maneira de enviar mensagens através da internet. Funciona como o envio de uma carta, mas de forma digital. O e-mail ele permite a troca de mensagens entre vários dispositivos, tais como smartphone, notebook, tablets, computadores de mesa. Então, esse é o primeiro ponto importante. O e-mail ele permite essa troca de mensagem entre diversos dispositivos. Você pode mandar o e-mail aí através do seu smartphone, ou através do tablet, ou através do computador de mesa, e está acessando essa mensagem, o seu destinatário, aquela pessoa para quem você enviou este e-mail, esse correio eletrônico, pode estar acessando essa mensagem aí através de diversos dispositivos. Então, esse é o primeiro ponto importante que você deve se lembrar. O e-mail ele pode ser feito através de vários dispositivos, uma troca de mensagem entre vários dispositivos, beleza? Existem dois tipos de e-mail. O POP3, ou apenas POP, pode vir na sua prova só o POP, ou POP3, e o Webmail. O POP3 permite que as mensagens sejam descarregadas, né? E aí eu já coloquei entre parênteses aqui o download, para você fazer essa associação, a palavra aí descarregadas e download, quando você faz o download de alguma imagem, de algum filme, de alguma música na internet, você está fazendo o quê? O descarregamento desse arquivo no seu dispositivo. Você está trazendo de um servidor para o seu dispositivo ali de maneira local, correto? Então, o POP3 ele permite que as mensagens sejam descarregadas em programas de correio eletrônico, permitindo ao usuário trabalhar offline com essas mensagens. Isso aqui é muito importante. Mais para frente eu vou explicar a diferença do POP3 para o Webmail, mas no POP3, uma vez que você faça o download dessas mensagens do seu correio eletrônico, você pode inclusive estar lendo essas mensagens sem estar conectado à internet. Porque você já se conectou à internet, você já fez o download, você já fez o descarregamento dessas informações para o dispositivo. Então, mesmo que depois você não esteja conectado à internet, você vai conseguir sim acessar essas mensagens. O webmail, por sua vez, você vai acessar essas mensagens apenas estando conectado à internet. Por exemplo, você tem aí um e-mail da Gmail, que é do Google, ou do Yahoo, por exemplo. Você consegue acessar essas mensagens, os seus e-mails, estando conectado à internet, entrando ou no aplicativo que gerencia essas mensagens, ou até mesmo através do seu navegador, colocando lá a URL, lembra dessas palavras, navegador, URL, que é o endereço ali do seu e-mail,
e acessando essas mensagens. Mas para isso você precisa estar conectado à internet. Para você ler essas mensagens, você vai precisar estar conectado à internet. Então essa é a diferença do POP3 com o WebMail. O POP3 você consegue fazer o download dessas mensagens para um dispositivo e lê-las e ter acesso mesmo offline. E já no webmail, você vai sempre precisar estar conectado à internet para ter acesso a essas informações, a essas mensagens. Beleza? As mensagens de e-mail são enviadas por meio de programas clientes de e-mail, que podem ser tanto software dedicado quanto navegadores web. O processo é semelhante a uma carta tradicional que passa por várias agências de correio antes de chegar ao destinatário. Então, você tem essas duas opções aí para você estar enviando um e-mail. Você pode ter aí um programa, né, que é um software dedicado a essa atividade, ou através de navegadores. Basta você lembrar, muito utilizado o aplicativo de e-mail do Gmail, porque a maior parte dos usuários hoje utilizam o e-mail do Google, que é o Gmail. No seu smartphone, mesmo que você nunca tenha usado, você vai ver que tem instalado aí na maioria deles um aplicativo de e-mail. Então, esse aí é um programa, é um software que você pode estar utilizando ele para enviar e-mails e para receber e-mails. Mas se você não quer usar um programa, não quer usar o aplicativo, você pode ir no seu navegador, digitar ali o endereço do seu e-mail, né? O endereço do seu servidor do e-mail que você utiliza para acessar, por exemplo, gmail.com. Aliás, é só gmail.com mesmo, não tem um BR. Já o Yahoo, por exemplo, que é outro e-mail que a gente pode usar da Yahoo, aí sim seria yahoo.com.br, e aí você estaria acessando ali a parte de e-mails também, de forma online, através do navegador, correto? Então, etapas do envio de uma mensagem de e-mail. Então, o envio inicial. Aqui eu destaquei várias palavras em vermelho, que é para você anotar, para você lembrar dessas palavrinhas na hora da prova, porque as bancas gostam muito de utilizar essas teclas, essas siglas, aliás, correto? Então é importante aí, por isso que eu destaquei, ainda coloquei aqui, ó, atenção, questão de prova. As provas gostam demais de usarem essas siglas aí, então anota no seu caderno, anota aí o significado e principalmente entenda o que elas são, beleza? Então vamos lá. No envio inicial, o servidor de e-mail do remetente, conhecido como agente de transferência de correio, que é o MTA, inicia uma conexão através do protocolo de transferência de correios simples, SMTP. Beleza? SMTP é o protocolo de transferência de correio simples. E o MTA é o agente de transferência de correio. Muito bem, então agora nós vamos aqui para verificação e tradução. Aqui nós temos três siglas muito importantes que você precisa anotar e você precisa aí, voltar nelas, revisar, porque, como eu disse, essas siglas sempre caem em prova. A gente tem aqui SMTP, a gente tem aqui DNS e aqui IP, que eu esqueci de colocar em vermelho, beleza? Mas você destaca aí também. Então vamos traduzir esse parágrafo aqui de maneira que fique bem compreensível. O SMTP verifica os dados do envelope do e-mail, para onde será enviada a mensagem, né? E usa o sistema de nomes de domínio para traduzir o nome do domínio e do destinatário em um endereço IP. Rafael, não entendi nada. Beleza, vou te explicar aqui, você vai entender, muito simples. O SMTP, que a gente viu aqui em cima, que é o Protocolo de Transferência de Correio Simples, ele verifica os dados do envelope do e-mail, para onde será enviada essa mensagem. O que é isso? Ao você criar o seu e-mail, ao você digitar um e-mail, você vai colocar lá um destinatário. Você, por exemplo, está com uma dúvida aqui na aula e você vai me mandar um e-mail. Então, lá no endereço do e-mail, você vai colocar, por exemplo, professorrafaellemos@gmail.com, é o meu e-mail, por exemplo, correto? Você vai colocar lá professorrafael@gmail.com. Esse é o destinatário. O protocolo SMTP é quem vai verificar se esses dados estão corretos antes de enviar essa mensagem. Ele vai verificar se esse endereço, rafaellemos@gmail.com, ele está correto, se existe esse destinatário, para que a mensagem realmente seja enviada.
E ele usa o sistema de nomes de domínio, que é o DNS. O que é o DNS? Esse DNS ele traduz nomes em números, porque os computadores eles trabalham com linguagem binária, eles trabalham aí com números e não com letras como nós, seres humanos. A gente entende letras, a gente faz leitura aí de palavras. Já o computador, ele faz a leitura através de números. E é justamente esse serviço aqui, esse DNS, que transforma tudo que a gente digita com palavras, vamos dizer assim, traduz para números para que o computador entenda. Então, esse sistema de nomes e domínio, ele serve justamente para traduzir o nome do domínio do destinatário em um endereço IP. E o endereço IP, como se fosse o endereço físico para onde você vai enviar aquela mensagem. Você pode entender o endereço IP como o número da sua casa. Você tem o seu endereço, você tem aí cidade, bairro, rua e o número da sua casa, não é verdade? O endereço IP é isso. Ele é como se fosse, é como se ele tivesse todas essas informações nele. Ele tem aqui o nome do país, do estado, da cidade, da rua e do número de sua casa. Através do IP, a gente consegue aí localizar quem é que está enviando aquela mensagem, quem é que está solicitando aquela informação. Então, entendido? Vamos ver mais uma vez agora para ver se ficou mais claro. O SMTP verifica os dados do envelope do e-mail, né? Verifica ali se aquele e-mail ele realmente existe, para onde será enviada essa mensagem, e usa esse sistema, né, de nomes e domínios, que é o DNS, para traduzir aquele domínio, como eu falei, né, o rafaellemos@gmail.com, ele traduz isso para números e para verificar aí o endereço e traduz o nome do domínio, do destinatário, em um endereço IP, né? Em um endereço IP, porque a máquina vai entender esse endereço aqui, o computador vai entender para onde essa mensagem vai ser enviada através do IP, correto? Lembrando que na nossa apostila a gente tem isso aqui de maneira detalhada, se ficou mais alguma dúvida você pode dar uma olhadinha lá, beleza? Então, encaminhamento ao servidor do destinatário. O SMTP busca um servidor de troca de e-mails, né? Um servidor de troca de e-mails associado ao domínio do destinatário. Se encontrado, a mensagem é encaminhada ao servidor de e-mails do destinatário. Esse domínio do destinatário, como te falei, por exemplo, rafaellemos@gmail.com. Esse gmail.com aí é o domínio do destinatário. rafaellemos@gmail.com é o domínio do destinatário. Se encontrado, a mensagem é encaminhada ao servidor de e-mails do destinatário, correto? Armazenamento e acesso ao e-mail. O e-mail ele é armazenado no servidor do destinatário e pode ser acessado através de dois protocolos. O protocolo POP, né, que eu até falei há poucos minutos, que é o Post Office Protocol, ele baixa o e-mail para o dispositivo do destinatário e o exclui do servidor. Então, se for utilizado esse protocolo aqui, o POP, ele é enviado, essa mensagem, correto? Essa mensagem ela fica armazenada no destinatário e é excluída aí do servidor de onde foi enviada essa mensagem. Então, o protocolo de acesso às mensagens na internet, o IMAP, Protocolo de Acesso a Mensagens na Internet, mantém o e-mail armazenado no servidor e permite o acesso de qualquer dispositivo conectado. Então, essa mensagem após ser enviada, né, utilizando aí o protocolo POP, ele é armazenado utilizando aí o protocolo IMAP, que mantém essas mensagens aí armazenadas no servidor, correto? Então, resumindo aí, o SMTP, ele gerencia o envio e o encaminhamento de e-mails entre servidores. O POP, ele baixa e apaga o e-mail do servidor e o IMAP, né, o IMAP, sincroniza e-mails em vários dispositivos sem apagá-los do servidor, beleza? Então,
basta você lembrar aqui desse resuminho aqui que já vai te ajudar na hora da prova, beleza? Já vai te ajudar aí bastante a resolver as questões. Nós vamos fazer algumas questões sobre isso para que fique mais claro aí, para que você memorize e não tenha nenhuma dúvida na hora da prova. Como o e-mail funciona? O endereço de e-mail, para usar o correio eletrônico, você precisa de um endereço de e-mail que funciona como seu endereço digital. Ele tem a seguinte estrutura. Nome do usuário é a parte que você escolhe, né? Por exemplo, rafaellemos@gmail.com. O nome do usuário é Rafael Lemos, né? Esse é o nome do usuário. O arroba, este símbolo, né? Esse símbolo aqui, ó, a gente chama de arroba. Este símbolo separa o nome do usuário do provedor. Então, voltando no meu exemplo, Rafael Lemos, arroba Gmail. Então, Rafael Lemos, eu escolhi esse nome. Agora, depois do arroba, vem Gmail. Esse é o nome aí do provedor do meu e-mail. Eu não consigo mudar isso, correto? Então, se você quiser saber qual que é o servidor de um e-mail, é só você lembrar que é a palavra que vem após o arroba. Então, a gente tem arroba Gmail, arroba Yahoo, arroba UOL. Então, assim, a gente tem vários provedores de e-mail aí, sendo que o mais comum dos e-mails gratuitos é o Gmail. Domínio é a parte depois do arroba, né? E indica o provedor de serviço, como eu te falei aqui. É o Gmail, Hotmail, Yahoo. Essa aí é a parte do domínio, correto? Temos um exemplo aqui, joão@gmail.com. João é o nome do usuário, Gmail é o domínio, beleza? Os provedores, eles são os correios digitais, que permitem o envio e recebimento de mensagem. Aqui estão os mais populares, que é o Gmail, que é do Google, o Outlook, que é da Microsoft, o Yahoo Mail, que é da Yahoo, e o iCloud Mail, que é o da Apple, correto? Os elementos de um e-mail, isso aqui também eu já vi sendo cobrado em questões de prova, então fique atento aí, né? Destinatário é a pessoa para quem você está enviando a mensagem. Você deve colocar o e-mail dela aqui, onde está lá indicado destinatário. O assunto é uma linha curta que descreve sobre o que é o e-mail, por exemplo, reunião de amanhã ou documentos solicitados. O corpo da mensagem é o espaço onde você escreve o conteúdo do e-mail, mensagem que deseja enviar. E anexos, você pode enviar arquivos junto ao seu e-mail, como documentos, fotos, vídeos. Esses arquivos são chamados de anexos, correto? Até aqui, acredito que nenhuma novidade, acredito que vocês já tenham feito o envio de algum e-mail com algum anexo. Mas se você nunca fez, então tem aqui essas palavrinhas aí que são muito cobradas em provas e essa parte aqui principalmente, esse CC e CCO. O cópia carbono, ele serve para enviar uma cópia do e-mail para outra pessoa, além do destinatário principal. Quem recebeu o e-mail poderá ver para quem mais ele foi enviado. Então, digamos que você quer enviar uma mesma mensagem para 3 pessoas diferentes, 3 destinatários diferentes. Então, você vai colocar lá o destinatário principal e logo abaixo tem essa opção aqui do CC ou CCO. Estamos falando primeiro aqui do CC. Esse cópia carbono, ele serve para enviar uma cópia desse e-mail que você está enviando para mais de uma pessoa e todo mundo vai ter acesso à lista para quem esses e-mails forem enviados. Se você utilizar essa opção aqui de cópia carbono, todo mundo que receber uma cópia deste e-mail vai saber todos os outros destinatários que também receberam. Diferente do cópia carbono oculta, que é o CCO. Ele funciona como o cópia carbono, mas os destinatários não podem ver que a mensagem foi enviada para outras pessoas. Então, se você quer enviar uma mensagem para 3 destinatários diferentes e não quer que cada um desses destinatários saibam o e-mail da outra pessoa que vai receber também, ou não quer que as outras pessoas saibam que esse e-mail foi enviado para mais de uma pessoa, você vai usar essa opção
do cópia carbono oculto, correto? Então, essa é a diferença do cópia carbono para o cópia carbono oculto. Aqui eu estou utilizando como um exemplo a caixa de mensagens do e-mail da Gmail, beleza? Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, ó, uma nova mensagem, o para é onde você vai colocar aqui o destinatário, né? Pode ser professorrafaellemos.gmail.com, por exemplo. O assunto, você vai colocar naturalmente o assunto daquele e-mail. Por exemplo, dúvidas sobre a aula 2, documentos solicitados, por exemplo. Aqui ó, tem a questão do cópia carbono e o cópia carbono oculto, que eu acabei de falar, para você enviar uma cópia dessa mensagem para outras pessoas, correto? Aqui é o corpo do e-mail, onde você vai digitar a sua mensagem. Nessa parte você vai digitar o texto, o corpo, a mensagem que você quer enviar. Nesse clipezinho aqui, ó, é onde você anexa qualquer foto, vídeo, música, apresentações no PowerPoint, um documento do Word, enfim. Você pode anexar aqui o que você quer que seja enviado junto a esse e-mail, lembrando que existe uma limitação de tamanho. Você não pode, por exemplo, pegar um filme aí de 1h30 e anexar no e-mail, porque os e-mails ele tem um tamanho máximo que esse anexo pode ter. Normalmente esse tamanho aí ele não comporta arquivos de vídeos muito longos, só se for um vídeo bem curtinho, beleza? Uma vez que você preencheu tudo isso aqui, você vem em enviar e prontinho. Sua mensagem foi enviada para o seu destinatário, correto? Muito bem, então agora nós vamos voltar à questão que nós abrimos a aula de hoje, agora que a gente já entendeu como que funcionam os e-mails, como que funciona o correio eletrônico, eu tenho certeza que agora ficou muito mais fácil responder essa questão, correto? Então vamos lá. O que é um correio eletrônico? O que é um e-mail? É um serviço que permite o envio e recebimento de mensagens de texto e arquivos pela internet. Letra B. Um sistema que permite a troca de mensagens apenas entre dispositivos móveis. Letra C. Um protocolo de rede que conecta diferentes computadores na mesma rede local. E letra D. Um software específico para o envio de cartas físicas. Então, sem delongas, a gente observa aqui que a resposta é a letra A, um serviço que permite o envio e recebimento de mensagens de textos e arquivos pela internet, correto? Mas vamos verificar por que as outras alternativas não estão corretas. Um sistema que permite a troca de mensagens apenas entre dispositivos móveis? Não. Você pode enviar um e-mail através do notebook, você pode também enviar o seu e-mail através de um computador de mesa, através de um tablet. Então, não é apenas entre dispositivos móveis, correto? Por isso que essa alternativa está errada. Um protocolo de rede que conecta diferentes computadores na mesma rede local? Não, essa não é a definição de e-mail, correto? Essa não é a definição de e-mail. Ele falou de protocolo de rede que conecta diferentes computadores na mesma rede local. Isso aqui é a definição de IP. Um software específico usado para enviar cartas físicas. Um software para enviar cartas físicas? Não faz o menor sentido, né? A gente sabe que o e-mail ele não é físico, ele é digital. Então, a gente sabe aí que a resposta dessa questão é a letra A, correto? E agora, para finalizarmos a nossa aula, a gente vai falar um pouco aqui sobre grupo de discussão. O que é um grupo de discussão, né? Um grupo de discussão, que também é chamado de mailing list, ou lista de e-mails, é um serviço de correio eletrônico que permite que várias pessoas participem de uma conversa em grupo via e-mail. É como uma sala de bate-papo por e-mail, onde todas as mensagens enviadas para o grupo são recebidas por todos os membros inscritos nesse grupo de discussão. Então imagine que você faz parte de um time na escola ou no trabalho e em vez de mandar uma mensagem para cada pessoa separadamente, você envia um e-mail para um endereço de grupo.
todos os participantes recebem a mesma mensagem ao mesmo tempo. Assim, todos podem ler e responder, mantendo uma troca de informações centralizadas. Então, bem simples, apenas aqui no slide a gente matou isso daqui, o que é um grupo de discussão. É como se fosse uma lista de e-mails onde você envia uma mensagem apenas e essa mensagem ela é recebida por um grupo muito grande de destinatários, correto? Ao invés de você ter que enviar um e-mail para cada destinatário, um por um, então você utiliza o grupo de discussão, que é essa ferramenta. Beleza?